Olá pessoal, aqui é Bruno de Oliveira do e-commerce na prática.com para mais um vídeo aqui no nosso canal no YouTube. E o vídeo de hoje, ele é um vídeo que vai impactar algumas pessoas que estão encontrando dificuldades no caminho para começar seu negócio. Então, se esse é o seu caso, se você está com dificuldades para começar ou alavancar o teu negócio, fica comigo. Show, pessoal, estamos de volta aqui. Então, meus amigos, você que está com grande dificuldade para começar o seu negócio, você que está se sentindo sozinho, você que está se sentindo sem dinheiro para começar, você que está se sentindo com uma avalanche de conteúdo, uma avalanche de coisas para aprender, enfim, você que está passando por muitas dificuldades para começar o teu negócio. Bom, hoje eu sou um empreendedor de sucesso, eu tenho um e-commerce que é um dos líderes de mercado no segmento dele, já participei de diversos outros projetos de sucesso, só que nem sempre foi assim, pessoal. Então, eu vejo algumas pessoas que, às vezes, eu recebo alguns e-mails de gente que está muito desanimada e que acaba se comparando ao meu caso, assim, falando, Bruno, cara, eu não sei o que está acontecendo comigo, você consegue vender muito bem na tua loja, você fala que o seu negócio não sofre com a crise, mas eu não consigo vender, minha loja está no ar não sei quanto tempo e eu não consigo vender nada, ou eu estou tentando colocar minha loja no ar, até agora não consegui, eu estou tentando empreender no e-commerce e até hoje não sei nem o que eu vou vender, Bruno. Por que isso acontece? Pessoal, o que acontece? Vocês estão fazendo um nível de comparação errado, entendeu? Você está tentando comparar o seu início com o auge praticamente da minha carreira. Eu tenho 16 anos de e-commerce. E há 16 anos atrás, quando eu comecei, não foi assim, não era assim tão fácil vender, né? Não era assim tão fácil ficar fora da crise, né? Então, as dificuldades que você está passando, hoje em dia, eu já passei pela maioria delas. Eu já passei por muitas dificuldades que vocês não têm ideia do que aconteceu, tá? Vou contar um pouquinho aqui de como que eu comecei, para tentar para ver se você consegue se identificar um pouquinho com isso e fazer com que isso te ajude a superar esses obstáculos que você está encontrando pelo caminho. Vamos lá, pessoal. Quando eu comecei no e-commerce, o que acontece? Eu comecei vendendo suprimentos de informática, né? Eu não vendia cartucho e toner como eu vendo hoje, eu vendia acessórios de informática. Gravador de CD, memória, processador, esse tipo de coisa. Por que eu decidi vender isso? Porque é uma coisa que eu dominava, né? Eu dominava a informática, na época eu tinha 16 anos e eu mexia em computador desde os 8 anos de idade. Então é uma coisa que eu dominava e que eu gostava também. Eu gostava de trabalhar com isso, gostava eu queria, na realidade, trabalhar com isso no futuro. E o comércio foi uma forma que eu encontrei de poder já empreender desde cedo. Então, começa por aí. Eu encontrei o meu nicho de mercado que... Olha só, que não é o nicho que eu trabalho hoje, tá? Ou seja, eu comecei a vender online escolhendo um nicho de mercado baseado em algo que eu dominava e algo que eu também tinha paixão, tá? Ou seja, informática. E como que eu comecei? Eu já fiz contato com fabricantes, com fornecedores, com importadores, fui na China. Não, eu não fiz nada disso. Eu comecei a pesquisar na internet que tipo de produtos desse tipo eram vendidos, qual gravador de CD, marca, tipo, modelo, preço. E já tinham algumas lojas virtuais atuando, tinham pouquíssimas, mas já tinham, principalmente as grandes lojas, né? Só que para mim ainda era uma realidade muito distante montar uma loja virtual, até porque não era tão simples montar naquela época quanto é hoje em dia. Então eu vislumbrei a possibilidade de começar pelo Mercado Livre, né? Hoje em dia é Mercado Livre, né? Naquela época não era. Na realidade eu comecei a vender num site chamado arremate.com.br, que um ano depois teve aquela bolha, né, da internet, ele não sobreviveu, foi comprado pelo Mercado Livre, então por isso que eu digo Mercado Livre. Hoje em dia ele é o Mercado Livre, mas na realidade eu comecei vendendo no arremate.com.br. E o que eu fiz? Eu fui lá, né, baseado nesses produtos que eu queria vender, comecei a pesquisar os produtos que mais vendiam desse segmento lá dentro e fiz uma lista de produtos. Fiz uma lista com produto, modelo, preço e de vários vendedores que trabalhavam lá. Fiz isso.
E, paralelo a isso, eu comecei a pesquisar, né? Onde que eu poderia comprar isso mais barato para poder vender com lucro na internet. E eu eu já conhecia, na realidade, um site aqui no Rio, que é o Boa Dica, boadica.com.br, ele existe até hoje. É um site de comparação de preço de lojas físicas, só de informática. E as coisas que eram vendidas no Boa Dica, hoje em dia nem eram tão barato assim, mas na época eram muito baratas, muito mais baratas, inclusive, até do que eram vendidas no arremate.com. Então eu vi aí uma oportunidade de poder ir lá nas lojas, lá ver lá o preço no Boa Dica, ir lá comprar e enviar. Ir lá comprar e enviar, não precisar investir em nada, eu faço os anúncios e sempre que vender eu vou lá e compro e envio. Foi assim que eu vi essa possibilidade, né? Lógico que não foi tão simples assim. Eu fiz o meu cadastro na arremate.com, na realidade eu tive que fazer o cadastro no nome do meu pai, porque eu era menor de idade, não aceitava. Eu fiz o cadastro no nome do meu pai e comecei a cadastrar alguns produtos. Acho que eu cadastrei memória, cadastrei processador, placa-mãe, essas coisas. Eu não vendia nada. Não conseguia vender. Comecei a cadastrar outros produtos, comecei a mudar nome de produto, comecei a cadastrar outros tipos de produtos que eu nunca tinha vendido, até que eu cadastrei um gravador de CD. Né? Só que tinha um problema. Né? A loja que vendia o gravador de CD, ela não aceitava cartão de crédito. As outras aceitavam. Então eu podia ir lá pegar o cartão de crédito do meu pai ou da minha mãe, ir lá e comprava no cartão, enviava, pegava o dinheiro e pagava o cartão. A loja que vendia o gravador de CD, ela não aceitava cartão de crédito, era só dinheiro. E como é que eu ia fazer para enviar o produto? Né? Então eu tive a ideia de colocar o gravador de CD, por sorte era o mesmo que eu tinha no meu computador, né, na época, e quando vendeu, né, eu tirei o gravador de CD do meu computador e enviei esse gravador para o cliente. Foi isso que eu fiz. Depois eu peguei o dinheiro e guardei. Depois eu fiz a mesma coisa com o drive de disquete do computador, enviei o drive de disquete, olha só, drive de disquete. Naquela época ainda era usado. Eu tirei, vendi. Vendi depois um pente de memória, o computador tinha 2 pentes de memória, eu vendi um pente de memória e comecei aí a ter um capital de giro, entre aspas, para trabalhar. Né? Comecei a reanunciar esses mesmos produtos, né, do mesmo jeito, com o mesmo preço e tal. E aí sempre que vendia eu ia lá na loja, comprava, pagava, embalava na caixinha e postava no correio. Foi assim que eu comecei, pessoal. Então, cara, você vê que não é fácil para ninguém. Não tinha dinheiro, né? E, cara, eu morava num bairro na Zona Oeste do Rio. Né? Eu morava num bairro na Zona Oeste, não sei se você conhece, na Freguesia, em Jacarepaguá que eu morava. E essa loja, ela ficava lá em Copacabana, cara. É muito contramão ir da Freguesia para Copacabana. Não é nem muito longe, mas é contramão. Eu tinha que pegar um ônibus para o centro da cidade e lá no centro da cidade pegar o metrô ou um outro ônibus para ir em Copacabana. Então eu tinha que fazer isso todos os dias para poder ir lá, comprar o produto, voltar para casa, embalar e ir até o correio, que também não era perto da minha casa. Eu tinha que ir andando até o correio, mais ou menos uns 2 quilômetros. E por que eu não ia de ônibus? Porque se eu pegasse um ônibus, ia ser mais custo, né? Ia diminuir ainda mais a minha margem de lucro. Então você vê que não é fácil, cara. Não é fácil. Não foi fácil para mim também. Foi assim que eu fiz as minhas primeiras vendas na internet. Tá? Então se você está com dificuldade de começar o teu negócio, se você está sentindo que, cara, você não está aguentando o fardo, acredite, você aguenta. Você aguenta seguir em frente. Você aguenta esse peso. Você aguenta passar por esses obstáculos. Eu tenho certeza disso. Beleza? Bom, eu espero que você tenha gostado dessa história. Se você gostou, dá um like nesse vídeo. Se inscreve no canal para ter acesso a mais conteúdo, a mais vídeos sobre e-commerce, sobre mindset e sobre empreendedorismo. E se inscreve na minha lista de e-mails. Tem aqui o link para a minha lista VIP. E lá você vai receber por e-mail as minhas melhores dicas sobre e-commerce, as minhas melhores dicas sobre empreendedorismo. Eu tenho certeza que vai ser muito relevante para você. Vai lá, se cadastra na minha lista, se inscreve no canal e dá um like nesse vídeo. Eu sou o Bruno de Oliveira, espero que você tenha gostado. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.